Avancemos então. Eu queria começar por abrindo aqui esta segunda parte dos nossos trabalhos, de certa forma, defletir aqui um pouco o agradecimento que me foi dirigido, simpaticamente dirigido pelo professor Paz Ferreira no início, para dizer que realmente as pessoas organizadas aqui são a Clara e a Joana Oliveira, não é? Que deram aqui um contributo fundamental para o desenho desta conferência digital e depois para a sua realização. Pronto, dito isto, a segunda coisa era, gostaria de partilhar convosco uma preocupação, de certa forma, de partilhar convosco e, de certa forma, interrogar o painel que se segue, uma preocupação que nos tem acompanhado em alguns de nós aqui no que trabalhamos sobre as questões do trabalho, do emprego e da segurança social no Colabor, e que eu ia passar a tentar resumir da forma mais provocatória que consiga para, de certa forma, instigar os oradores que se seguem. Basicamente o problema é este, é que nós habituámos-nos num passado que já é um bocadinho remoto a pensar a segurança social e o direito do trabalho como esferas institucionais complementares que convergem no velho objetivo dos fundadores da OIT, não é? Que é a desmercadorização do trabalho, ou se quisermos, a provisão de segurança aos trabalhadores, de segurança de emprego e segurança de rendimento aos trabalhadores. E essa complementaridade entre, pensemos na segurança social e no direito do trabalho como esferas, não é? Essa complementaridade entre duas esferas foi razoavelmente conseguida durante algum tempo, não é? Ao longo daqueles anos que nós habituámos, que nós designamos de diferentes formas, como os anos do estado de bem-estar pujante, através sobretudo, da combinação de políticas de pleno emprego, realização de objetivos bastante bem sucedida desse objetivo do pleno emprego, combinada com aquilo que se convencionou chamar a empresa fordista, não é? Uma empresa que ela própria, enquanto instituição, ela própria era oferecia segurança e era obrigada a fazê-lo pelo direito do trabalho aos seus assalariados. Bom, depois disso, e num passado menos remoto, fomos convidados a pensar que recuos na provisão de segurança no domínio do direito do trabalho, aquilo que se chamava, se chama, flexibilização, não é? E, portanto, enquadrada numa perspectiva positiva, associando uma conotação positiva a este termo, portanto, que avanços na flexibilização, isto é, recuos na provisão de segurança no domínio do direito do trabalho, podiam de alguma forma ser compensados com avanços no domínio da provisão de segurança pela segurança social. Foi isso que se chamou, em dada fase, flexi-segurança, não é? Era basicamente essa a ideia. O problema, estaremos eventualmente numa fase em que estas questões não estão resolvidas, não é? Em que este convite continua a ser muito ouvido, substituir segurança na esfera da esfera primária da produção por segurança na esfera secundária das políticas sociais, continua a ser um apelo muito ouvido e muito disseminado. No entanto, e aqui a questão que nos preocupa é esta, pode bem dar-se o caso de o recuo na provisão de segurança na relação de emprego, na relação primária de emprego,
não pode ser o caso de que este recuo não possa ser compensado por aparentes avanços na previsão de segurança na esfera da segurança social. Pode dar-se o caso do alargamento da proteção social, tal como está a ser feito, e penso que isto ocorre em diferentes continentes e em simultâneo, muito em consequência de recomendações de organizações internacionais influentes, pode dar-se o caso do alargamento da proteção social pela forma como está a ser realizado, estar a alimentar um processo de alastramento da insegurança na relação de emprego estabelecida no plano da produção. Eu queria dar dois exemplos, eventualmente, para tornar isto mais claro. O primeiro é a forma como o alargamento da proteção social aos trabalhadores independentes está a ser instituído. Normalmente, o critério tem sido integrar no sistema de proteção social, na condição de acesso aos diferentes apoios e à própria formação de uma pensão, de trabalhadores ditos independentes, e ditos independentes, porque na realidade, como aqui já foi referido, são trabalhadores dependentes, realmente dependentes, economicamente dependentes de quem contrata os seus serviços. Os trabalhadores, isto está a ser realizado através de mecanismos que diferenciam o regime contributivo destes trabalhadores relativamente aos outros, isentando a parte contratante dos seus serviços de parte ou da totalidade da TSU. Economistas habituados a pensar em incentivos, em termos de seres humanos movidos por incentivos, não podem deixar de reconhecer nesta isenção parcial ou total da contribuição por parte da entidade contratante um incentivo ao recurso a trabalhadores ditos independentes para a realização de trabalho que poderia ocorrer no quadro de relações de assalariamento formais, no quadro de uma empresa. Isto é um problema de resto reconhecido por organizações internacionais que se têm preocupado com isso. Interessaria-me perceber melhor o que a este respeito está a acontecer e se está a preparar para acontecer em Portugal. Um segundo exemplo, esse eventualmente um bocadinho mais perverso ainda, está relacionado com uma prestação tão pouco controversa como o subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego, por estranho que possa parecer, quando as condições de acesso a esse subsídio restringem o período contributivo a 5 ou 6 meses, não é? Na realidade, sobretudo em regiões e países em que o alojamento e a restauração têm um peso tão importante como em Portugal, e nas regiões de Portugal em que isso acontece, como um salário suplementar de um vasto número de trabalhadores que têm uma ocupação meramente sazonal. E, portanto, se fizermos a experiência mental de pensar quais seriam as condições de acesso à prestação de trabalho no turismo e na restauração, para dar o exemplo de um setor com forte sazonalidade, caso não existisse subsídio de desemprego na segunda metade do ano em que estes trabalhadores não trabalham, teríamos custos de trabalho completamente alterados e condições de empresarialidade radicalmente modificadas, não é? Mais uma vez, e paradoxalmente, esta prestação de desemprego pode constituir-se como um incentivo ao recurso a trabalho temporário, que não tem necessariamente que o ser, mas tende a constituir-se como tal se
se, uma vez rompida a complementaridade entre estas duas esferas tentado a falar, o alargamento da proteção social se constitui como uma alavanca para, enfim, para aquilo que temos designado por precarização na esfera primária da produção. Isto é a questão que preocupa e gostaria de partilhar convosco. Mas eu devo secretamente dizer que sei que a Ana Alves da Silva, com quem tenho trabalhado com isto, sobre este tema, o irá abordar, e portanto essa intervenção da Ana seguir-se-á a uma intervenção da Mariana Trigo Pereira, que é economista, que tem uma passagem que não é assim tão longa, mas é de certa forma intensa pelo Ministério do Trabalho e outras entidades que procuram articular políticas públicas nestas áreas que nos preocupam e que atualmente é perita associada da OIT. Já agora, seguindo o exemplo do professor Paz Ferreira, apresento o painel no seu conjunto. A Ana Alves da Silva, com que, repito, é uma colega do Colabor, uma socióloga que está quase a terminar o doutoramento em relações de trabalho, em sociologia do trabalho, e que exatamente tem estado ultimamente preocupada com questões que já foram aqui abordadas, quer sobre o impacto das tecnologias no trabalho e no emprego, quer sobre os próprios processos que aqui foram designados de uberização, não é? E que nos preocupam a todos. O Daniel Carol, também um colega do Colabor, doutorado em Sociologia Política, que tem uma experiência também intercontinental, como outros aqui presentes, no sentido em que desempenhou um papel importante nos trabalhos conducentes à Lei da Segurança Social em Timor-Leste, em 2010 e 2012, e traz esta bagagem importante no seu percurso, e agora está connosco como investigador do Colabor também. Por último, o Jorge Caleiras, que partilha uma apresentação com o Rodrigo Vieira Assis. O Jorge Caleiras ambos são investigadores um do projeto Artigo 63, outro do projeto Employall, que são projetos FCT, que de certa forma são pais do Colabor, não é? Que nasceram antes do Colabor, da colaboração entre três dos centros de estudos, o ICS, o SES e o CIES, e que colaboração essa no quadro destes projetos que acabou por desaguar no próprio Colabor. São investigadores destes dois projetos. O Jorge Caleiras é doutorado em Sociologia, tem uma vida profissional longa como quadro superior do Instituto de Segurança Social, está em licença sem vencimento do Instituto de Segurança Social para poder investigar no quadro do projeto Employall, a que seguirão outros projetos que permitirão trazer a sua experiência profissional para fazer-nos beneficiar da combinação da sua experiência profissional com o seu conhecimento científico, de sociólogo. O Rodrigo é mestre em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem um percurso de investigação fora de Portugal e agora um percurso de investigação em Portugal como investigador do SES, deste projeto Artigo 63, que é o artigo que diz, é o artigo talvez dos mais curtos da Constituição, mas que tem uma mensagem importante: todos têm o direito à segurança social, salvo erro, se estou a citar bem a Constituição, e é o título deste projeto de investigação, de que três dos oradores neste painel têm contribuição feita. Pronto, dito isto, pediria então à Mariana Trigo Pereira se subia aqui ao pódio, não é que se diz? Ao pódio virtual.
Boa tarde a todos, muito obrigado. E em nome da OIT Lisboa, gostaria de agradecer ao Colabore e ao IDEF o convite para nos associarmos a esta iniciativa, ao professor Paz Ferreira, ao professor Castro Caldas, o IDEF e o Colabore, que são parceiros com os quais temos vindo a trabalhar cada vez mais nos últimos tempos em várias frentes e acho que é algo que é benéfico para todos. Felicitar também o repto lançado para nos fazer olhar para lá da pandemia, que infelizmente continua a marcar muito os nossos dias, as nossas reflexões, e saudar também os colegas de painel. Vou tentar. E portanto, pegando aqui no vosso tema mais geral, eu escolhi debruçar-me sobre a forma como a OIT aborda a questão da extensão da segurança social aos trabalhadores informais, focando-me aqui na realidade da extensão da segurança social aos trabalhadores informais. E vou apresentar os seguintes tópicos, partindo aqui do direito à segurança social numa lógica de direitos humanos e das normas internacionais de trabalho, passando depois para os desafios e oportunidades à luz do tempo atual que vivemos, falar um pouco dos principais obstáculos à extensão da proteção social aos trabalhadores informais, falar um pouco também das estratégias preconizadas pela OIT para estender a proteção social aos trabalhadores informais, falar aqui um pouco também de por onde devemos começar e em particular falar da importância de um bom diagnóstico e depois algumas considerações finais. Portanto, começando aqui pelo direito à segurança social, a Declaração Universal dos Direitos do Homem consagra o direito à segurança social no seu artigo 22º e o artigo 25 vai mais longe e refere explicitamente o direito a um nível de vida suficiente, que assegure o acesso a vestuário, o alojamento, assistência médica, o direito à segurança social no desemprego, na doença, na invalidez, no politicamente incorreto viuvez, na velhice. E as normas internacionais do trabalho apoiam claramente a importância do alargamento da cobertura da proteção social. E para a OIT a prioridade centra-se, e aqui também já foi hoje aqui discutido esta tarde, na abrangência dos trabalhadores em todas as formas de emprego. Portanto, para que todos os trabalhadores em todas as formas de emprego beneficiem de uma cobertura universal, abrangente e adequada, de forma a superar um conjunto de lacunas de trabalho digno que estão associadas a esta desproteção, de forma a facilitar a mobilidade numa altura também de transição entre setores, de transição verde, transição digital, a mobilidade no mercado de trabalho e apoiar essa mobilidade e assegurar uma proteção contínua ao longo do ciclo de vida. Para a OIT é muito importante que estas estratégias, estas metas sejam alcançadas e perseguidas envolvendo uma participação significativa dos parceiros sociais e de outras partes interessadas, nomeadamente das organizações representativas das pessoas que operam na economia informal. Há duas principais recomendações que a Cláudia Robles referiu na sua apresentação, a recomendação 202 e a 204, que fazem referências explícitas aos trabalhadores informais e à extensão da cobertura da proteção social aos trabalhadores da economia informal. Faço só uma referência breve, uma que fornece orientações para a definição e extensão a todas as pessoas de patamares mínimos ou patamares básicos de proteção social. Em inglês chama-se Social Protection Floors, em português. Em espanhol a tradução optou-se por este termo dos pisos, que eu não simpatizo muito, gosto mais dos Social Protection Floors, mas portanto a ideia de patamares mínimos e básicos de proteção. E a outra recomendação está mais centrada na transição dos trabalhadores para a economia formal. Portanto, são duas lógicas diferentes e complementares, como vamos ver mais à frente. As estratégias preconizadas pela OIT para abordar esta problemática emanam destas duas recomendações e dos princípios nelas espelhados. Passando então para os desafios e oportunidades, julgo que nunca é demais recordar
as implicações de uma fraca cobertura da proteção social, tanto para trabalhadores como para empregadores, como para a sociedade como um todo. Para os trabalhadores tem impacto na sua segurança de rendimentos, nas suas aspirações a um trabalho digno, direitos no trabalho, oportunidades suficientes de emprego de qualidade, diálogo social e representatividade, saúde e bem-estar. Mas para os empregadores também a proteção social tem um impacto na produtividade do trabalho, na competitividade. Por exemplo, melhor acesso a cuidados de saúde traduz em taxas de absentismo mais baixas. A segurança social é também um instrumento de repartição de riscos financeiros das empresas, nomeadamente acidentes de trabalho, maternidade e despedimento. Se não houvesse a segurança social, outras formas teriam que ser encontradas para fazer face a estes riscos e suportar estes riscos. Do ponto de vista da sociedade, uma fraca cobertura da proteção social impede o crescimento inclusivo, enfraquece a justiça social e põe em causa a concretização de direitos humanos fundamentais. É um investimento nas pessoas, tem impactos no capital humano, no desenvolvimento humano, na produtividade, como já referi, e, portanto, gera benefícios agregados para a sociedade no seu conjunto. Contribui para o reforço das capacidades produtivas dos trabalhadores, da economia informal também, e pode contribuir também para facilitar a sua transição para a economia formal, uma vez que mais protegidos, com mais bem-estar, conseguem também arriscar mais e investir mais na sua educação, etc., e facilita esta transição para a economia formal. É também tem uma importante dimensão intergeracional, que beneficia as crianças. A proteção social contribui assim para quebrar o círculo vicioso da pobreza e promove melhor acesso à nutrição, à saúde, à educação e às competências, evitando o trabalho infantil e assegurando também melhores oportunidades para a geração seguinte. O RSI em Portugal faz muito esse trabalho, por vezes não liberta da pobreza, do risco de pobreza, mas faz com que a geração seguinte também tenha melhores oportunidades. Nós vivemos tempos excepcionais e esta crise da Covid-19, para além dos seus impactos económicos e sociais, tem exposto as vulnerabilidades dos trabalhadores da economia informal, são também aqueles que estão mais atingidos, que têm sido mais atingidos pela crise, pelas medidas de confinamento, mas também pela sua presença em setores mais atingidos. E esta crise tem posto em evidência a urgência de se garantir uma cobertura social adequada aos trabalhadores em todas as formas de emprego, adaptadas às circunstâncias de cada um e em conformidade com as normas internacionais do trabalho. Por norma, sabemos do passado que as crises reduzem o número de empregos formais e muitas vezes o emprego informal é a única opção que para muitos trabalhadores que perderam o emprego, que permite garantir a sua subsistência. E quando há uma recuperação, essa recuperação, como vimos no mercado de trabalho português, é uma recuperação muito lenta e demora muito à recuperação plena do emprego formal. Sabemos também, como também referiu a Cláudia na sua intervenção, que o emprego informal afeta mais mulheres que homens e mais grupos na população que outros e portanto tem também esse impacto desigual do ponto de vista do género. No curto prazo assistimos a uma série de medidas de emergência. Muitos países tomaram medidas de emergência de proteção dos trabalhadores informais. Alguns procuraram alargar a cobertura da proteção social, outros melhorar a adequação das prestações, surgiram novos programas, novas prestações. Alguns tentaram elevar os níveis patamares básicos de proteção e de rendimento e também houve um esforço em alguns países de melhoria dos procedimentos administrativos. As oportunidades deste tempo e que a OIT também tem frisado é tornar estas novas soluções, ou pelo menos algumas delas mais promissoras, em soluções efetivas e duradouras no pós-pandemia, para que consigamos caminhar para uma proteção, uma cobertura universal, com um nível adequado de proteção, para que cada um possa assumir a sua cota-parte e contribuir para o sistema de segurança social. Acho que isto casa um bocadinho com
com a preocupação que o professor Castro Caldas falou há pouco, não é? É um justo equilíbrio do esforço financeiro da proteção social, que provavelmente a Ana irá abordar a seguir no caso das entidades contratantes, e também que estas soluções garantam uma melhor preparação para futuras crises e para um futuro do trabalho centrado nas pessoas, à luz daquilo que nós conhecemos, das novas dinâmicas do futuro do trabalho, da digitalização, das alterações climáticas, etc., que já foram aqui hoje abordadas. Sucintamente, aqui um resumo daquilo que são os principais obstáculos, daquilo que tem sido o estudo da OIT destas temáticas, os principais obstáculos a uma cobertura universal e à extensão da segurança social aos trabalhadores informais. Em muitos casos, os trabalhadores da economia informal estão excluídos da cobertura legal. Noutros casos, os custos e as modalidades de financiamento são inadequadas. Isto também entronca na questão dos incentivos, não é? Também há uma nova medida que foi criada também em Portugal em resposta à pandemia, que também tem esta componente de avaliar o custo-benefício de certas contribuições e do benefício que se recebe. Os procedimentos administrativos são por vezes complexos e onerosos, há problemas muitas vezes ao nível do incumprimento da legislação laboral e do controle, da inspeção. Há muitas vezes falta de informação, de sensibilização e de confiança no sistema. Há falta de representação e de organização e muitas vezes também a falta de coordenação e integração entre as políticas de proteção social e as instituições conexas e entre políticas de proteção social. E aqui eu acho que esta tarde e no primeiro painel falou-se muito das questões orçamentais, muito nas questões do financiamento, e é muito importante que uma estratégia que vise alargar a proteção social, neste caso aos trabalhadores informais, tem que coordenar, tem que envolver as políticas de emprego, políticas macroeconómicas, políticas orçamentais, políticas de apoio às empresas, de reforço da sua produtividade, de acesso ao financiamento, etc., porque essa é a base, geração de riqueza, a base de financiamento necessária para a extensão da cobertura e para um nível de proteção com qualidade. Avançando para as estratégias preconizadas pela OIT, há duas abordagens, duas estratégias que não se excluem mutuamente, pelo contrário, reforçam-se e apoiam-se. Vamos ver que a OIT defende uma abordagem de integrada destas duas estratégias. A primeira tem a ver com a extensão da proteção social através da formalização, centrada principalmente nos mecanismos de proteção social existentes, tende a dar prioridade a grupos específicos que já estão próximos, estão na margem da economia formal e que têm alguma capacidade contributiva e, portanto, é fácil chegar até eles e enquadrá-los e integrá-los. E isso pressupõe não apenas uma alteração da legislação, mas também muitas vezes a eliminação de obstáculos administrativos. Uma segunda vertente tem a ver com o alargamento da proteção social, independentemente do estatuto ou vínculo, numa lógica não contributiva, financiado maioritariamente por impostos. Pode não ter efeitos imediatos em termos de formalização, mas, como dizia há pouco, pode promover a transição a médio e longo prazo para a economia formal. E, portanto, a OIT defende estratégias nacionais que integrem estas duas vertentes. E, portanto, este gráfico pretende mostrar por um lado, o alargamento da cobertura, por outro lado, a definição dos patamares mínimos de proteção social. E esta estratégia integrada assenta em princípios fundamentais de universalidade da proteção, de adequação, previsibilidade das prestações, sustentabilidade económica, financeira e orçamental, assenta no princípio da não discriminação e igualdade entre homens e mulheres e na capacidade de resposta a necessidades específicas e especiais. A OIT defende que estas duas abordagens também me permitem dar resposta às novas mudanças no mundo do trabalho, desde a digitalização à transição verde, e caminhar na direção de uma proteção social universal
e adequada. Esta estratégia nacional deverá procurar responder às necessidades prioritárias e conceber soluções adaptadas. As necessidades dos trabalhadores informais podem variar em função do seu estatuto social e familiar, da sua exposição a tipos específicos de riscos. Os benefícios da proteção social devem ser concebidos de forma a satisfazer as necessidades prioritárias destes trabalhadores, cobrindo os riscos de curto e longo prazo. E neste quadro, o reforço da voz e da participação das pessoas que operam na economia informal é essencial para garantir que há uma resposta eficaz às necessidades e circunstâncias destes trabalhadores. Um segundo aspecto tem a ver com, que no fundo, é abordar os obstáculos que já referi há pouco, no fundo, sensibilizar, partilhar informação e reforçar a confiança nos sistemas de proteção social, alargar a cobertura e adaptar os quadros legais, simplificar procedimentos administrativos, ter em conta a capacidade financeira dos trabalhadores da economia informal, facilitar a aplicação da lei e reforçar o seu cumprimento. Isto é também fundamental, uma aplicação uniforme da lei que garanta que também condições de concorrência e igualdade de condições para todas as empresas, para que empresas que optem por estratégias como aquelas que referiu há pouco, Vieira da Silva, ou que estejam à margem da lei, não entrem numa concorrência desleal face àqueles que cumprem. E complementar a extensão da cobertura contributiva com regimes não contributivos e construir os tais pisos de proteção social nacionais. Por onde começar? Em alturas de crise, por vezes torna-se necessário improvisar. Só para desligar o microfone, quem tem o microfone ligado. Dizia eu, em alturas de crise, por vezes torna-se necessário improvisar nas respostas de política e queimam-se algumas etapas, ensaiam-se soluções, muitas vezes sem um diagnóstico prévio, e para a OIT é muito importante começar por esse diagnóstico, um diagnóstico da situação dos trabalhadores da economia informal, incluindo a identificação de lacunas de cobertura e dos obstáculos à cobertura de diferentes categorias de trabalhadores, que enfrentam desafios e problemas muito diferentes, um diagnóstico da situação das unidades económicas no setor informal, incluindo abordar a questão das diferentes capacidades contributivas e situação a nível da produtividade. Sabemos que há categorias de trabalhadores que frequentemente se encontram mais em situação de emprego informal, como por exemplo os trabalhadores independentes, incluindo os trabalhadores por conta própria, trabalhadores em micro e pequenas empresas, trabalhadores agrícolas, da construção civil e trabalhadores domésticos. Esta avaliação deve basear-se em informações quantitativas e qualitativas, pormenorizadas, complementadas por uma avaliação mais ampla do mercado de trabalho e da situação macroeconómica a nível nacional ou local. Portanto, é importante começar por perguntar se os dados existentes e que têm sido habitualmente trabalhados fornecem uma boa imagem exata e pormenorizada da situação desta população, ou se é possível e desejável que sejam exploradas fontes adicionais de dados, outros dados, inquéritos à população ativa, inquéritos ao consumo, saúde, recenseamento, inquéritos às empresas, etc., e também procurar informação qualitativa, inquirindo, falando com os próprios trabalhadores e percebendo quais são as suas áreas prioritárias, consultando organizações formais ou informais de trabalhadores informais, conduzindo inquéritos, promovendo discussões de grupo, etc. E, portanto, seguindo esta lógica de pensar no pós-pandemia em termos de menor urgência e excepcionalidade, como os que vivemos hoje, é desejável que a definição de uma estratégia de extensão da cobertura da segurança social aos trabalhadores informais parta de um diagnóstico sólido, que também enfrenta aquilo que a Cláudia referiu de déficit de informação estatística, e depois, a partir daí, se faça a revisão dos quadros regulamentares e políticos e das práticas, que se definam prioridades, à luz também, obviamente, dos recursos
disponíveis, que são, como sabemos, escassos, para depois desenvolver um quadro de políticas integrado que garanta também uma coerência das políticas e depois se faça a aplicação e o acompanhamento dessa estratégia. Terminando, o último slide, para umas últimas síntese também daquilo que vos queria transmitir. A persistência da economia informal, que é muitas vezes associada à baixa produtividade, a déficit de trabalho digno, à pobreza e à desigualdade excessiva, exige uma atenção urgente, ao duplo desafio de estender a proteção aos trabalhadores da economia informal e facilitar a sua transição para a economia formal, aquela estratégia integrada em duas vertentes que falei há pouco. A formulação de estratégias para a extensão da cobertura deve basear-se num amplo diálogo nacional. A OIT defende um amplo diálogo nacional que tenha em conta as diferentes perspectivas do governo, dos trabalhadores, dos empregadores e de outras partes interessadas, incluindo uma significativa envolvimento dos trabalhadores e dos empregadores da economia informal. Um diagnóstico abrangente e detalhado permite conhecer e tomar em consideração as diferentes situações e experiências das mulheres e dos homens, dos diferentes grupos etários, das populações urbanas e rurais, das pessoas com deficiência, dos trabalhadores migrantes e de outros grupos especialmente vulneráveis, será um bom ponto de partida para a definição de uma estratégia nacional. E deixo aqui a ligação para o site da OIT, que está a página autónoma que se dedica a estes temas, e convido-vos também a procurarem mais informação, caso tenham interesse. Muito obrigada pela vossa atenção e fico depois disponível para perguntas. Muito obrigado, Mariana. Eu não sei se é impressão minha, mas a OIT, não é, que por razões que a razão desconhece, tem estado afastado de todas as troicas deste mundo. Parece nos últimos tempos ter, isto é, no contexto desta crise, estar para dar respostas mais prontas, mais rápidas e mais assertivas, não é? E pode ser impressão minha, espero que não seja apenas impressão minha. De qualquer maneira, no Colabor encaramos com grande entusiasmo as perspectivas de colaboração próxima e futura com a OIT. E pedi então à Ana Alves da Silva que subisse agora ela ao pódio virtual. Ok, obrigada José Maria. Muito boa tarde a todas e todos. Eu gostava, antes de começar, de agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar-vos a todos os presentes nesta sala virtual, dizer que é com gosto que venho conversar convosco, não propriamente pelo nosso objeto de discussão. Já todos percebemos que ele é fonte de desassossegos vários e de preocupações várias, mas porque, como o José Castro Caldas disse na sua introdução, eu e alguns colegas, incluindo o José Castro Caldas, mas também o João Ramos de Almeida, do Centro de Estudos Sociais, que penso que está aqui connosco nesta nossa sala virtual, nós temos vindo a trabalhar recentemente sobre o tema desta conferência e, portanto, é com satisfação que venho partilhar algumas das nossas reflexões. Até porque nós tentamos avançar com algumas propostas de resposta à pergunta que nos é colocada, no sentido de tornar novamente robusto o que a pandemia veio mostrar estar demasiado laço, demasiado solto do ponto de vista do seu enquadramento institucional, e estou naturalmente a falar das relações de emprego. Nós, neste trabalho, usamos um termo para designar este fenómeno da lassitude das relações de emprego e do problema da desproteção sociolaboral que ela origina, que foi o termo desemprego. Desemprego com I e não com um E, parece um mero truque de fonética, mas na verdade não é, porque o termo desemprego tenta designar numa só expressão, numa só palavra, todas as formas de integração no mercado de trabalho que estão a descoberto da proteção social conferida por uma relação laboral e que são aquelas que estão nomeadas no texto da apresentação desta conferência, ou seja, os trabalhadores que prestam trabalho sob formas juridicamente independentes, sejam trabalhadores independentes a recibos verdes, que passam a recibos verdes,
sejam microempresários em nome individual ou em sociedades unipessoais, os trabalhadores sujeitos a práticas de intermediação jurídica da sua relação de emprego, portanto, cedidos por empresas que efetivamente os contratam a outras empresas que utilizam o seu trabalho, e os trabalhadores sob diversas formas de contratação a termo. Mas antes de passar às propostas para responder a este problema, eu gostava de fazer só um breve enquadramento sobre o que subjaz ao uso do termo desemprego e talvez até sobre o percurso que percorremos para chegar a ele. E dizer, no fundo, que o fenómeno do desemprego, ou seja, do trabalho que é prestado sob formas jurídicas que fogem dessa artificialidade superimposta que é o emprego, e aqui estou a utilizar uma expressão que não é minha, que é de um dos muitos gurus da gestão que escreviam na revista Fortune nos anos 90, no início dos anos 90, é um fenómeno que só pode ser plenamente compreendido considerando um conjunto de transformações que lhe deram origem e que, a meu ver, tornam a dissolução da empresa o principal desafio à superação do problema da proteção sociolaboral que a pandemia veio tornar evidente. Reparem, o confinamento geral e a redução da atividade económica fizeram disparar o desemprego entre fevereiro e novembro últimos em 26%, sem contar com os mais de 1.300.000 trabalhadores portugueses potencialmente abrangidos pelas medidas de desemprego temporário, que são as medidas de layoff, e digo potencialmente porque nós não temos os dados exatos, eles não estão disponíveis. E, portanto, o que estes números demonstram é que os movimentos que em diversas áreas, em diversas esferas institucionais pautaram o que se designa normalmente por flexibilização do emprego, como o José Castro Caldas dizia na sua introdução, não obstante advogados por diversas instituições internacionais como sendo movimentos de dinamização do mercado de trabalho, propulsores da criação de emprego, foram antes geradores de um desequilíbrio na gestão dos riscos da empresarialidade e dos custos que lhes estão associados, desde logo do risco empregatício enquanto decorrente de uma relação que vincula uma entidade empregadora como parte integrante de um sistema de cobertura primária do trabalho. E estes movimentos estão sobretudo relacionados com o desmantelamento da chamada empresa fordista e do pacto social que governava as relações no seu seio e na mediação, no estabelecimento de uma ponte com um sistema coletivo de proteção social que era construído tendo por base esta infraestrutura socio-institucional assente, em primeiro lugar, nas relações de tipo laboral, em relações de tipo laboral, que eram tendencialmente desmercadorizadas, estavam especialmente no espaço interior das empresas, e, em segundo lugar, na regulação, oferecida pelo direito do trabalho. Ora, desde os anos 90, especialmente, poderíamos até remontar aos anos 70, mas desde os anos 90 diria eu que alguns fenómenos de mudança têm vindo a concorrer para o desmembramento da empresa produtiva. E eu ressaltaria três, sobretudo. Em primeiro lugar, os movimentos de financiarização das empresas e da gestão operacional dos processos de trabalho que pressionam a liquefação de qualquer tipo de solidez interna por forma a atrair a alocação de um capital muito impaciente, e a maximizar a transferência de ganhos da esfera produtiva para a esfera financeira. Em segundo lugar, a possibilidade efetiva da racionalização sistémica de uma produção de bens e serviços geograficamente dispersa, que foi potenciada por desenvolvimentos nas tecnologias de informação e comunicação, que penetraram também a esfera produtiva desde cedo e que permitiu que a produção, já fragmentada antes pela gestão científica do trabalho, pudesse então ser deslocalizada em módulos, e por isso se fala tanto na sociologia do trabalho e na modularização do trabalho, para mercados de trabalho em competição. E um terceiro, que tem que ver sobretudo com acomodações, digamos, no plano jurídico-institucional, laboral, mas não só, que permitiram à empresa apoiar-se em novas engenharias jurídicas, como são aquelas diversas formas de intermediação jurídica das relações de emprego e todas as outras formas de empreendedorização dos trabalhadores, de maneira a tornarem-se elas próprias numa verdadeira empresa de job, que era também uma das expressões que encontrávamos na Fortune nos anos 90. Ora,
A pandemia veio deixar à observação de todos nós o que acontece ao trabalho quando a empresa se desintegra enquanto teia de relações laborais que medeiam os sistemas coletivizados de amortecimento de riscos, que são riscos sociais, económicos e outros, e passa a organizar-se como um nexo de contratos, de transações bilaterais que visam romper não apenas a laboralidade implícita na relação de emprego, mas também o pacto da partilha de riscos e dos seus custos que lhe estava inerente. Assim que há um impacto sobre a atividade económica, no nosso caso, os confinamentos gerais, a empresa contrai-se, reduz-se ao seu núcleo, deixando cair aquela significativa parte dos débeis elos que alimentavam a sua produção numa situação de normalidade e transferindo para os atores que constituíam, que estavam em cada um desses elos, sejam eles empresas de mais pequena dimensão, sejam trabalhadores juridicamente autonomizados, os custos do amortecimento desse impacto. Ora, isto significa que é a natureza social dos custos do desemprego, aquele tal termo que nós encontramos para designar estas novas formas de estar no mercado de trabalho, que agora emerge no contexto da crise pandémica como um resultado muito evidente do recuo da empresa e dos seus proprietários na participação da relação laboral. A subsidiação direta das empresas pelo seguro coletivo dos trabalhadores, a segurança social, agiu como fonte de uma rigidez de exceção nas relações laborais, que é uma expressão que o José Castro Caldas gosta de usar, mas ela não surtiu esse efeito para os trabalhadores que prestavam o seu trabalho à margem da cobertura primária que a relação de emprego, que é efetivamente laboral, propicia, porque a outra parte dessa relação não participava dela e, portanto, do ponto de vista formal, não é possível acionar este mecanismo de rigidez excepcional. E, portanto, desta evidência decorre uma constatação, na verdade, muito simples, que é a de que a desproteção do trabalho ela deve ser combatida prioritariamente na esfera, na arena onde ela é gerada. E essa arena é a da produção. E que o combate ao desemprego, com I, deve implicar o conjunto dos domínios institucionais de que depende a provisão da segurança para as classes dependentes do trabalho. Portanto, a da regulação jurídica das relações de emprego, reconvocando o direito do trabalho, a da proteção social, naturalmente, mas também, e aqui talvez esteja um elemento ainda não trazido necessariamente a esta discussão, pelo menos de forma explícita, da regulação da atividade empresarial em tudo o que envolva a gestão da mão de obra, ou seja, mesmo nas práticas de externalização através de mecanismos de subcontratação da produção e de outsourcing de atividades de serviços. E, portanto, é neste ponto que nós avançamos com a proposta de algumas reconfigurações possíveis, cujo objetivo é precisamente o recentramento das relações laborais na empresa e que achamos que podem naturalmente ser interessantes para esta nossa discussão, e eu vou passar a debruçar-me, elas são três, vou debruçar-me sucintamente sobre elas. A primeira tem que ver com a limitação do recurso a contratos de utilização de trabalho temporário. Peço-vos desculpa. Os contratos de utilização de trabalho temporário, não estou a referir-me a contratos de trabalho temporário, estou a referir-me a contratos de utilização de trabalho temporário. São contratos que se estabelecem entre empresas, uma empresa contratante de um trabalhador com uma outra empresa que irá utilizar esse trabalho desse trabalhador. Os contratos de utilização de trabalho temporário, na verdade, desculpem-me esta expressão, ela se calhar vai ser um bocadinho menos polida, mas é mesmo assim que eu os considero, eles aparecem como uma espécie de aberração político-normativa em si mesmos. Reparem, eles parte-se do pressuposto que a relação de emprego e, portanto, a assunção do risco empregatício é ela própria um objeto legítimo de uma transação de mercado, o que viola em absoluto o preceito da desmercadorização do trabalho humano, que subjaz ao enquadramento normativo laboral. Mas mais do que isso, ou talvez não indo tão além, diria antes, a legislação portuguesa, não obstante autoriza, não obstante já tenham sido apresentadas propostas em sentido contrário na Assembleia da República, que estes contratos de utilização de trabalho temporário sejam estabelecidos para cobrir situações
situações em que a direta contratação de trabalhadores a termo é já permitida às empresas utilizadoras, nomeadamente naquelas linhas do artigo 140 do Código de Trabalho. Ora, se a lei permite às empresas utilizadoras uma modalidade direta de contratação a termo, a existência de empresas intermediárias, sejam empresas de trabalho temporário, sejam outro tipo de empresas, só tem a acrescentar a esta relação de trabalho a fragmentação, a cindibilidade da figura do empregador, que é uma situação que vulnerabiliza duplamente os trabalhadores e que só poderia, no nosso entendimento, ser autorizada sob uma contrapartida de proteção primária, isto é, se reconhecer a evidência de que a atividade permanente das empresas temporárias é satisfazer necessidades das empresas de trabalho temporário, peço desculpa, é satisfazer necessidades temporárias de outras empresas e, portanto, nessa medida, não há razão para que o faça contratando trabalhadores a termo. Portanto, neste sentido, o próprio Código de Trabalho parece incorrer aqui numa contradição de legitimar contratos a termo para satisfação de necessidades permanentes da entidade contratante, porque a entidade contratante tem como uma finalidade, como uma atividade permanente, essa satisfação de necessidades temporárias de outras empresas. E, portanto, traduzindo isto de uma maneira muito simples, isto significa que as empresas de trabalho temporário apenas poderiam ou deveriam contratar trabalhadores sem termo. É muito mais simples do que parece. Uma segunda proposta iria no sentido de introduzir algumas clarificações no direito laboral relativas a situações que introduzem ambiguidade nos estatutos das partes integrantes da relação laboral. Isto acontece quer relativamente ao estatuto do empregador, quer relativamente ao estatuto do trabalhador. Começando pelo empregador, uma pergunta, por exemplo, que também já foi aqui levantada de forma indireta. Com base em que critérios se determina a responsabilidade empregatícia no seio de cadeias produtivas que sobrevivem de práticas de externalização de uma empresa núcleo? Ou seja, nas tais cadeias que o professor Vieira da Silva mencionava, de subcontratação, quem é de facto o empregador principal? Ora, o Código de Trabalho português, assim como outros, admite como sendo possível a cotitularidade da posição do empregador nos casos em que se verificam relações de domínio e de grupo empresarial. O problema é que remete a definição destas situações de domínio e de grupo empresarial para o Código das Sociedades Comerciais e, portanto, deste modo limita, através dessa definição, a aplicação da figura de pluralidade de empregadores a relações interempresariais que são pautadas pela participação na estrutura de capital das empresas subsidiárias. Isto significa que ficam de fora desta figura todas as redes de subcontratação que são formadas sem participações, sem interparticipações nas estruturas de capital, especialmente das empresas centro nas empresas dependentes, não obstante sejam observáveis situações de efetivo domínio empresarial, quer por via do efeito disciplinar da exclusividade ou quase exclusividade da relação, quer pelo exercício por parte das empresas centro, empresas externalizadoras, de poderes funcionais sobre a atividade produtiva das demais, que têm impacto nas condições de trabalho dos trabalhadores e que, à luz daqueles que são os conceitos do Código de Trabalho português, se assemelham muito a poderes diretivos e a poderes regulamentares, que são os poderes das entidades empregadoras. Mas a mesma ambiguação, peço desculpa, deixem-me só. Mas este mesmo problema de ambiguação se passa relativamente ao estatuto sociolaboral dos trabalhadores, especialmente agora com a adoção generalizada do teletrabalho, como também já foi referido, em que nos vemos com cada vez mais autonomia na gestão do tempo, do espaço e dos meios de trabalho. Ora, a transferência para os trabalhadores do poder de determinação de tempos e espaços de trabalho é uma estratégia frequentemente utilizada por forma a diluir os indícios de laboralidade e torna cada vez mais difícil o reconhecimento da natureza laboral, ou para falar em juridiquês, da subordinação jurídica nas relações de emprego, especialmente se estas se fazem já por recurso a formas de trabalho juridicamente independentes, falsamente independentes, como temos vindo a discutir, não obstante a relação seja,
do ponto de vista material, pautada pela mesma dependência económica que caracteriza uma relação laboral, e se verifica ainda a sujeição dos trabalhadores aos tais poderes de direção, regulamentar e disciplinar da entidade contratante que eu referi há pouco. Ora, há de facto aqui uma zona cinzenta, e esta zona cinzenta aponta a necessidade do direito refletir uma abordagem mais abrangente sobre as formas autonomizantes da prestação de trabalho, por forma a tornar mais inclusiva a análise jurídica do direito à proteção primária. E isto leva-nos, portanto, à questão da extensão da proteção social dos trabalhadores independentes e, neste caso, especificamente dos independentes dependentes, e de como o podemos fazer. E a nossa proposta vai no sentido de redirecionar os deslocamentos institucionais em prol do reforço da proteção primária. Portanto, o movimento institucional que encontramos, por exemplo, e recentemente no Código dos Regimes Contributivos português, curiosamente até por sugestão introduzida no memorando de entendimento com a Troika, que nos pode fazer refletir depois na discussão, ele aponta, na verdade, o sentido. E o sentido é de conferir centralidade à noção da dependência económica como critério de aproximação do regime de proteção social dos trabalhadores independentes ao dos trabalhadores por conta de outrem. E essa aproximação resultou numa diferenciação parcamente argumentada no texto legislativo e ainda menos discutida do ponto de vista público, entre uma forte ou total dependência de rendimentos de uma única entidade contratante, determinando o escalonamento das contribuições a imputar às entidades, que nunca ultrapassa os 10%, e conferindo, inclusive, o acesso a uma espécie de subsídio de desemprego aos trabalhadores nestas circunstâncias, se estes comprovarem a perda involuntária de rendimentos por via de uma cessação unilateral do contrato de prestação de serviços. Ora, isto só não basta, e não só não basta, como gera aqui diversos tipos de ambiguidades e de desigualdades entre estes trabalhadores e os trabalhadores que são trabalhadores por conta de outrem, efetivamente, mostrando que é preciso criar um atrito efetivo sobre a própria liberdade de recurso a contratos de prestação de serviços, porque esta solução, como o José Castro Caldas apontava, na verdade parece criar um incentivo ao recurso a contratos de prestação de serviços, porque as entidades contratantes nunca assumem mais do que 10% das contribuições para a segurança social. Portanto, nesse sentido, para além de outras medidas de menor alcance que poderiam ser tomadas relativas ao poder das entidades inspectivas, por exemplo, um movimento no direito laboral que acompanhasse aquele do Código dos Regimes Contributivos, enfatizando, portanto, a dependência económica como um elemento distintivo da laboralidade, exerceria maior pressão ao deslocamento para o domínio laboral daquelas relações de trabalho que as práticas de gestão vêm empurrando cada vez mais para o domínio da regulação civil. E uma tal proposta implicaria a aplicação dos contratos de prestação de serviços em que se verifique, de facto, esta dependência económica daquelas que são as disposições relativas a direitos, deveres e garantias previstas na legislação do trabalho para os trabalhadores dependentes, por conta de outrem, obrigando desta forma as entidades contratantes a participar novamente da relação laboral e ao não permitir que fujam às suas obrigações e deveres em matéria de contribuições sociais, mas também relativamente aos custos com a cessação da relação de trabalho. Portanto, na prática, se quiserem, esta proposta significaria uma equiparação entre independentes que prestam serviços a empresas e trabalhadores por conta de outrem. E pronto, estas são as nossas propostas. Só para finalizar, a ideia a destacar é, na verdade, que elas tentam, no âmbito daquilo que é a nossa realidade e o nosso enquadramento legislativo, encontrar soluções para recentrar as relações de emprego no domínio laboral, trazendo novamente os empregadores para dentro dessa relação e, portanto, desta forma promover o subsequente reforço da proteção primária da parte mais vulnerável dessa relação, que são os trabalhadores. Isso. Muito obrigado, Ana. Eu fazia só notar que entre estas três modestas propostas
e a perspectiva da OIT apresentada pela Mariana, há uma coincidência importante e que vale a pena assinalar, não é? A OIT também defende que se joguem 2 tabuleiros em simultâneo, isto é, que se reforce a proteção social através da extensão da formalização. Este é um dos tabuleiros, digamos que é o tabuleiro da proteção primária, e ao mesmo tempo que se alargue e se estenda a proteção social a trabalhadores informais por outros meios. É o outro tabuleiro, o tabuleiro da proteção social. O que há de comum na ideia é que é preciso jogar nos dois tabuleiros ao mesmo tempo, eventualmente com primazia da proteção primária, que é aquela que historicamente nasceu primeiro. E pedia então ao Daniel agora que tomasse a palavra. Começo por fazer a apresentação, agradecer naturalmente o convite dos organizadores e particularmente ao José Castro Caldas, agradecer obviamente as intervenções de todos os oradores convidados, bem como de todos os presentes. Eu não posso seguir, mas quer dizer, vou começar por fazer um breve enquadramento. O desafio como foi feito, portanto nós não combinámos nem tínhamos conhecimento das apresentações uns dos outros e portanto o desafio como foi feito foi precisamente de olhar à luz da minha experiência como alguém que se dedicou a olhar para a segurança social, olhar para o caso dos independentes e pensar, não é, de que forma é que nós podemos contribuir para uma melhor integração da proteção social dos independentes. Eu estou, grosso modo, claro que chegando a esta hora da tarde, eu já tive o privilégio de ouvir muitos dos restantes oradores e, portanto, deixem-me só fazer uma breve contextualização. Eu partilho das preocupações do José Maria no preâmbulo que ele fez deste painel, nomeadamente quanto à questão da flexi-segurança. Também, obviamente, concordo com a ideia já deixada do Vieira da Silva que importa reforçar a lei. Particularmente a Nazaré Costa Cabral também referiu aqui a grande questão para um sistema como o português, daquilo que são os hiatos contributivos e daquilo que são as instabilidades ou as mudanças diárias, e até o Manuel Carvalho da Silva fez uma intervenção no sentido, estou a sistematizar, a liberdade é minha, de alertar para que as medidas pensadas não fossem no sentido do dumping social, para usar um termo, digamos assim, da literatura. Eu estou de acordo com tudo isto, não obstante poder ter uma visão que seja, se quiserem, um pouco mais crítica em alguns aspectos e se calhar, enfim, com uma leitura diferente. A primeira é que, naturalmente, para alguém como eu que estuda a segurança social, a pandemia, é óbvio que é pertinente estarmos aqui num contexto pandémico, mas há no sistema de proteção social português, há naquilo que é o sistema de produção primária do mercado de trabalho, um conjunto de singularidades, se quiserem, que são muito anteriores à pandemia e que a pandemia, obviamente, torna mais evidente ou, se quiserem, que expõe aquilo que é a diferença. E desse particular é muito interessante que a lógica dos confinamentos e daquilo que tem sido a interrupção abrupta da atividade económica deixou à vista aquilo que é a enorme diferença entre aquilo que é um trabalhador por conta de outrem e aquilo que são todos os outros. Claro que há aqui, todos os outros são categorias muito diferentes. É claro que a minha preocupação é, obviamente, dos trabalhadores independentes que não são independentes, conhecidos em Portugal como os falsos recibos verdes, mas eu penso que é importante fazer este contraste porque ele ajuda em termos daquilo que são a estruturação de soluções, e eu confesso que, obviamente, tendo lido o capítulo que o José Castro Caldas, a Ana e o João Ramos de Almeida escreveram para o livro, obviamente partilho daquilo que é a conclusão principal, para mim, a meu ver, que é a ideia de taxa social única em todas as transações que impliquem contratação de trabalho. Mas para isso queria ainda chamar a atenção, antes de entrar nesse ponto, e peço desculpa por este preâmbulo, é que há uma perspectiva ausente nisto que tem a ver com a literatura comparativa sobre os regimes de proteção social, ou seja, aquilo que são o que Peter Roll chamou as varieties of capitalism, ou se quiserem os welfare regimes de Spingarner. Isto para dizer que há soluções diferentes
e nós não devemos ignorar que, naturalmente, a perspectiva ou o sistema de proteção social português informa de muitas das limitações que poderiam ser colmatadas se as opções políticas fossem outras, e há opções políticas outras, inclusive nos confinamentos e naquilo que foi a proteção social adotada, que diferem em muito daquilo que é um regime português, um regime como o português, que assenta muito numa lógica bismarckiana, e o que significa que atribui uma enorme primazia àquilo que é o modelo contratual e àquilo que é a definição do salário como base para todas as outras prestações sociais. Bom, eu vou avançar porque o tempo, obviamente, assim o exige. Eu queria fazer uma nota crítica, começar pelo primeiro ponto, o artigo 63. Há questões do artigo 63, ou seja, o artigo de direito à segurança social, que estão por cumprir. O artigo 1 diz que todos têm direito à segurança social, de acordo, mas nem todos têm direito à mesma segurança social, não é? O ponto 2 prevê um sistema de segurança social unificado. É óbvio que a questão dos independentes, o que nós estamos hoje aqui a ver é exatamente de que forma é que podemos pensar que um trabalhador independente, assumindo um verdadeiro independente, com um trabalhador por conta de outrem, que tenham a mesma função, o mesmo tipo de carreira contributiva, o mesmo tipo de remunerações, possam aceder exatamente às mesmas prestações, no mesmo montante, nas mesmas condições de acesso, sejam elas subsídios de emprego, sejam elas pensões, e esse sim deveria ser um desígnio de um sistema de segurança social que fosse de facto compreensível. Portanto, a minha abordagem sobre a taxa social única pois agora não tendo o PowerPoint não vos posso mostrar os números, não é? Mas pronto, eu vou ter que ler, peço desculpa. Portanto, irei desenvolver a questão da taxa social única. A meu ver, a taxa social única tem duas enormes vantagens. A principal vantagem macroeconómica, se quiserem, é que no plano fiscal, e obviamente estão aqui especialistas na mesa, as contribuições sociais têm uma natureza parafiscal, não é fiscal, eu sei disso. Se olharmos para aquilo que é a distribuição, que já foi referido hoje, é muito interessante verificar que a distribuição de tributação fiscal entre IRS e IRC passou de 60% em 2000 do IRS e 39,9% para o IRC, para, grosso modo, em 2018, 67,1% para o IRS e 32,9% para o IRC. Ou seja, se eu quiser ajeitar os números, para ser mais fácil, estamos a falar de 60% para o trabalho, 40% para o capital em 2000, para uma relação que agora é de 67% para o trabalho e 33% para o capital. Portanto, há claramente uma maior incidência da carga fiscal sobre o fator trabalho. E, curiosamente, se olharmos para a taxa social única, eu estou a usar dados de 2020 retirados do Orçamento da Segurança Social, portanto não são contas, não são dados, não são contribuições efetivas, são previsões e, portanto, é cedo para perceber o impacto. A conclusão é que a taxa social única, ou seja, se nós desagregarmos a taxa social única aos 23,75% que cabem à parte empregadora e os 11% que cabem à parte, neste caso, ao trabalhador, nós verificamos que somando o IRC com a taxa social única, nós teríamos 19 mil milhões de euros e somando, obviamente, o IRS dos trabalhadores com os 11%, nós teríamos 19 mil milhões. A diferença são de 771 para 125, ou seja, a taxa social única tem uma função muito relevante do ponto de vista, se quiserem, de um cenário macroeconómico, que permite aqui um equilíbrio, é uma expressão minha, não sei como chamar, deixo à discussão, um equilíbrio entre aquilo que é a tributação feita diretamente sobre as empresas e aquilo que é a tributação feita sobre o trabalho. É claro que numa perspectiva marxista nós estamos a falar sempre da mesma coisa, que é o salário do trabalhador, e numa perspectiva, se quiserem, mais financeira, são custos do trabalho. Mas, ainda assim, não é de menos importância relevar que o peso da taxa social única é claramente superior neste momento àquilo que é o peso do IRC, por exemplo, junto das empresas. O segundo ponto, se quiserem, sobre a taxa social única, e perdoem-me, o tom tem uma coisa que eu próprio nas aulas, quando ensino isto aos meus alunos, tenho cada vez mais dificuldade, sobretudo os alunos de economia, não é? Que é a técnica do seguro social. Ou seja, eu prefiro chamar segurança social e até seguro social do que proteção social, por uma questão, enfim, se quiserem, ideológica, e portanto eu aqui vou usar o termo seguro social na origem bismarckiana do termo, não é? E o que é o seguro social e quais são as características que são essenciais? Em primeiro lugar, é que não pode ser opcional.
é mandatório. Segundo, é que é universal, não pode cobrir apenas parte dos segurados sob pena de não ser efetivo. Terceiro, é um mecanismo que permite a coletivização do risco por todos. Mesmo quem não tem uma probabilidade de risco está obrigado a proteger-se para esse risco. E isto é interessante porque faz parte da TSU, se quiserem, permite inclusive incorporar interesses antagónicos, que são naturalmente o interesse da entidade empregadora com o interesse do próprio trabalhador. São interesses antagónicos, mas é um regime que, ao coletivizar o risco e ao exigir um sistema de repartição dos custos, dá, obviamente, uma outra coesão até à própria regulação laboral. E, desse ponto de vista, a repartição dos custos traduz em vantagens mútuas, tanto para a empresa como para o trabalhador. Duas últimas notas: é pago a priori, portanto não pode ser pago a posteriori, para evitar aquilo que seriam os efeitos de free riding, e não deve ter prazos de garantia, ou seja, tem que ter um efeito imediato. Em teoria, esta é a lógica do seguro, e se quiserem, pensem no exemplo do seguro automóvel, é um exemplo tosco, eu peço desculpa, mas é assim que funciona. Ou seja, a pessoa paga o seguro e todos têm direito, a partir do momento em que pagam o seguro, a ter o conjunto de cobertura igual para todos. Ou seja, há aqui uma lógica de eficiência económica que muitas vezes é negligenciada, que vale para toda a segurança social, que é o prémio pago tem que ser inferior ao benefício obtido por força da coletivização do risco. E isto, obviamente, não estou sequer a entrar naquilo que é óbvio, que são a técnica do seguro permite a outra dimensão, que é exatamente a virtude da eficácia redistributiva nos sistemas de segurança social, que é assegurar que a coletivização do risco, como já referi, a proteção de situações de perda de rendimento, uma maior igualdade, por via exatamente da distribuição equitativa das compensações a quem delas necessita. O quarto ponto da minha apresentação prende-se exatamente como é que podemos operacionalizar então uma taxa social única, imaginando um regime de contratação em que há recibos verdes. E aqui eu já disse, concordo com a medida e sou sensível à questão económica que o José Castro Caldas colocou, dos incentivos, justamente porque eu estou a criar formas de trabalho que são mais baratas do que outras, problematizando um pouco, peço desculpa, não é? Quem sabe exatamente se não faz parte do pacote negocial manter formas mais rígidas e manter formas mais flexíveis em simultâneo. Fecho o meu parênteses, mas isso tem de facto um problema, que é, se eu for um empresário e quiser contratar alguém para fazer um trabalho a recibos verdes por 5.000 euros, se eu tiver que pagar taxa social única, vamos admitir equivalente aos 23,75, e eu concordo com a ideia, atenção, a tendência, o incentivo será eu incorporar esses 23,75 e isso, a consequência disso será, para o empresário, a transação será na mesma os 5.000 euros, para a pessoa que presta, o trabalhador prestador, como eu vou, portanto, chamar, significa uma perda direta no seu rendimento disponível mensal, a troco de uma contribuição para o sistema de segurança social que lhe garantirá uma melhor proteção nas eventualidades previstas, ou se quiserem, na taxa de formação da pensão. Existem outros detalhes, eu esqueci-me de dizer no início, peço desculpa, mas quer dizer, eu não sou um especialista, não tenho estudado a questão dos trabalhadores independentes, passei, como muitos de nós, pela situação de ser trabalhador falso a recibos verdes, mas não tenho, a minha formação académica, a minha área de investigação não é esta, mas ainda assim, na tentativa de ter um contributo que pudesse, obviamente, avançar nesta discussão, eu tentei, em resposta a uma coisa que até fiz há 4 anos e que publiquei num artigo, quer dizer, se nós quiséssemos estimar para os recibos verdes aquilo que seria o salário mínimo, quanto é que seria o montante a recibos verdes equivalente àquilo que está definido para um salário mínimo para um trabalhador por conta de outrem? E fazendo essas contas que eu tenho aqui, não é? Basicamente simplificando, os 665 euros, que é o valor do salário mínimo nacional para este ano, vezes 14 meses, aplicando a taxa social única da responsabilidade do empregador, aplicando o subsídio de refeição durante os 11 meses que se trabalha, temos o valor anual são 12.623 euros ano. Uma vez que o trabalhador, por conta de outrem, só tem direito a um mês de férias, trabalha, portanto, 11 meses, se eu quiser usar um valor de referência para ter um equivalente funcional para o que deveria ser o salário mínimo para um trabalhador prestador de serviços,
esse valor seria de, segundo estes cálculos muito rudimentares, 1.147,55 €. Ou seja, respondendo àquilo que foi o desafio que me foi pedido em termos de formação da pensão, um trabalhador prestador num regime, qualquer que ele seja, que não seja o trabalhador por conta de outrem, para poder ter uma pensão equivalente ao salário mínimo, tem que ter uma retribuição mensal equivalente a 1.147 € por mês durante 12 meses, ou se quiserem 12.623 € ano. Há um conjunto de detalhes, obviamente isto são cálculos muito simplificados, porque obviamente há aqui outros problemas que eventualmente deviam ser equacionados e que eu não vejo razão, nomeadamente a exceção de tributação que existe. Pensem, por exemplo, nos trabalhadores independentes de maiores rendimentos. Se declarar 200 mil € por ano, tem automaticamente uma isenção fiscal sobre 25%, portanto há 50 mil € dos 200 mil que eu declaro que não serão tributados, e reparem que isso haveria vantagem em aplicar-lhes um regime fiscal equivalente aos trabalhadores por conta de outrem, porque, naturalmente, o que perde aqui é a receita fiscal sem justificação. Portanto, é complexo porque nós estamos a olhar para os trabalhadores mais baixos rendimentos, mas esta solução não teria inconveniente nenhum, por exemplo, do ponto de vista fiscal, harmonizar as regras, porque para os baixos salários gozariam do mesmo tipo de isenção, para os salários mais altos acabar-se-ia com a bonificação fiscal. Existem depois detalhes, como a Segurança Social considerar ou não 70% da remuneração de referência, mas o que me importa referir é que, não obstante esses detalhes, no essencial, não há nenhum, do ponto de vista técnico, não há nenhum problema em aplicar a taxa social única às transações a recibos verdes, por exemplo. A meu ver, o que seria necessário seria, além disso, avançar para aquilo que seria a definição do equivalente a um salário mínimo nacional, que acautelasse que essa taxa social única garantiria pelo menos um rendimento disponível ao trabalhador prestador equivalente àquele que é o rendimento disponível de um trabalhador por conta de outrem com o salário mínimo. E reparem que nós estamos a falar de valores que são o salário mínimo, portanto são valores muito baixos, mas sem esta complementaridade, como dizia o José Castro Caldas, naquilo que é proteção primária, sem um ajuste salarial daquilo que é proteção primária, o sistema de segurança social, obviamente, não tem como responder para garantir o mínimo de pensões adequadas. A menos que, e essa seria a minha opção 2, não sou tão entusiasta dessa opção, confesso, mas são apenas uma reflexão, seria tornar aqui um regime, dentro do regime de contribuições dos independentes, estabelecer que não haveria, obviamente, independentemente das contribuições, uma pensão garantida equiparada à pensão equivalente às contribuições feitas pelo salário mínimo nacional. Ainda assim, fazendo novamente os cálculos possíveis de forma muito simples, a taxa social única para o salário mínimo, segundo os meus cálculos, rondaria os 3.235,22 € em contribuições da parte do trabalhador e da parte da entidade empregadora, num regime em que isto seria pago de forma a quando da transação, significaria um mínimo de 269,60 € por 12 meses, ou, se quiserem, uma outra forma em que o sistema poderia tentar compensar aquilo que era a insuficiência do rendimento na fonte de proteção primária. Repito, não sou tão entusiasta desta ideia, mas acho que esta reflexão pode ser útil para pensar justamente na necessidade de uma intervenção a 3 níveis. Aqui, por um lado, a legislação laboral, por outro, a taxa social única e, por outro, a ideia de criar uma referência para um equivalente funcional a um salário mínimo. Ou seja, tudo o que sejam mecanismos que permitam evitar o recurso ao trabalho mais barato do que o trabalho protegido e enquadrado no quadro legal que temos em vigor, deve ser desencorajado, além de que isto permitiria, obviamente, reforçar, por um lado, os rendimentos das pessoas que estão nesta situação e que, porventura, não tenham alternativa a ter um contrato de trabalho, e, por outro lado, reforçaria aquilo que é o princípio da contributividade para a Segurança Social, que se traduziria, sem dúvida alguma, numa maior pensão no futuro. E, portanto, em conclusão,
sistematizando, seria isto. Portanto, a minha proposta seria uma abordagem universalista, inspirada no artigo 63 e em tudo o que está previsto, portanto, reforço da lógica de seguro, a política concertada em todos os domínios em simultâneo, e, obviamente, com a possibilidade de poder complementá-la com aquilo que seria uma recalibragem dos parâmetros atuariais da taxa de cálculo das pensões. O desemprego, obviamente, isso implica, eu não tive a oportunidade de olhar para isso, mas obriga naturalmente a que o esquema de proteção no desemprego esteja, obviamente, também equiparada ao regime dos trabalhadores por conta de outrem, porque a proteção no desemprego tem uma enorme vantagem, nem sempre conhecida e não sempre assumida, ainda bem, que é o período de desemprego conta como período contributivo e, portanto, tornar o sistema mais eficaz no campo do desemprego obriga, obviamente, acabar com tudo o que sejam esquemas de isenções, que na verdade são perversos e não são isenções, não é? Nos recibos verdes há muita tradição de pensar o primeiro ano eu estou isento, não é? É uma falácia, não se está isento, não é? Tem-se possibilidade de pedir a isenção, repito, na lógica de seguro isso não existe, não é eficaz, não é eficiente, portanto não deveria de existir e, portanto, e quanto mais depressa e mais eficazes nós formos a obrigar a que existissem contribuições, maior capacidade teríamos para diminuir os prazos de garantia e assim assegurar, através de um mecanismo que já existe, que é o subsídio de desemprego, que os períodos de intermitência laboral destes trabalhadores estariam protegidos pelo mecanismo que já existe para os trabalhadores de conta de outrem. Da mesma forma que para os recibos verdes, eu noto, para terminar, que já existe um esquema de IVA, não é? Porque eu nunca sei porque é que se aplica IVA entre as ações a recibos verdes, quando está em causa o trabalho, quer dizer, percebo que há aqui implicações complexas de disfarçar trabalho, mercadoria e afins, não sou, enfim, não estou a... desculpem, não interessa, quer dizer, percebo que há razões para, mas se aplica um instrumento como o IVA, não há razão nenhuma para que não se aplique, em vez de 23% de IVA, 23,75% de taxa social única, fazendo com que ela fosse obrigatória e encontrando naturalmente os mecanismos que permitiriam salvaguardar, por um lado, os mais baixos rendimentos e ao mesmo tempo que na fonte secundária isso seria ajustado para não prejudicar justamente aqueles que têm mais dificuldade em ter carreiras estáveis. E termino por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Quer dizer, sobretudo pelo contributo que dás para passar do plano dos princípios para o desenho de políticas e de medidas, não é? Porque a gente sabe que é nos pormenores do desenho que muitas vezes o diabo se esconde, não é? E, portanto, não há como muitas cabeças a pensar sobre o mesmo problema e a conversarem umas com as outras. O dia já vai longo, estamos com tempo para a última intervenção do programa, do Jorge Caleiras e do Rodrigo de Vieira. Acho que essa última intervenção nos vai permitir terminar esta discussão com os pés assentes na terra, porque o trabalho deles é um trabalho feito com os pés assentes do território. E ainda nos vai deixar talvez 10 minutos do final para nos ouvirmos uns aos outros, se for possível. Jorge, Rodrigo, quem avança? Muito bem, obrigado, Zé Maria. Cumprimento a todos e a todas e agradeço naturalmente o convite aos organizadores para participarmos. A apresentação que o Rodrigo e eu aqui trazemos procura associar percursos no mercado de trabalho com o sistema de proteção social e assenta em dados empíricos que resultam de dois projetos que estão em curso, o artigo 103 e o Employ All, e uma das frentes em que assentam estes resultados empíricos que nós temos vindo a trabalhar é uma frente mais qualitativa e tem também contado com o trabalho do Renato Carmo e da Isabel Roque. Eu vou partilhar aqui, de forma sistematizada, alguns slides convosco, onde estão esses resultados que, como disse, são
ainda provisórios, mas de qualquer modo já estão em condições de serem partilhados. Estão a ver? Conseguem ver bem? Muito bem, tens só que maximizar a tela, não é? Ok. Olá, no botão laranja. Sim. Exato. Perfeito. Nós chamamos esta nossa reflexão trabalhadores vulneráveis, percursos no mercado de trabalho e desproteção social, justamente para apanhar esta ideia de associação entre percursos por um lado e proteção ou desproteção social por outro. A apresentação enquadra-se no âmbito destes dois projetos, como eu disse, o Employol e o artigo 63, que envolve vários centros de investigação e vários investigadores, e partindo aqui de uma ideia atual, que já foi de certo modo abordada em intervenções anteriores, creio que não há nenhuma dúvida quanto ao facto da crise pandémica em curso ter destacado várias consequências que são preocupantes em termos das lacunas na adequação da proteção social para algumas categorias de trabalhadores, nomeadamente temporários, trabalhadores a tempo parcial, e trabalhadores independentes, informais. Bom, isto remete, obviamente, para a importância de garantir uma cobertura da proteção social adequada a todos estes trabalhadores. Mas, por outro lado, é interessante também ver que esta crise está também a acelerar algumas alterações que, a meu ver, são necessárias e que têm levado o Governo a estender a proteção social àqueles que a não tinham. No entanto, a questão está em saber se no futuro algumas das medidas que estão atualmente em curso e que são medidas emergenciais, temporárias, se elas serão ou não transformadas no futuro em termos estruturais e sustentáveis de proteção social. Creio que ninguém tem dúvidas sobre o papel positivo da proteção social. Esse papel está bem documentado. Aliás, as lições aprendidas pela negativa no quadro da crise financeira anterior confirmam justamente esse papel. Se no momento presente agirmos de modo diferente, olhando para a proteção social como um investimento e não tanto como uma despesa adicional, estamos convencidos de que essa importância será uma vez mais demonstrada e reforçada. A apresentação vai ter dois momentos. Num momento inicial em que procurarei fazer um enquadramento rápido da pesquisa e depois, num segundo momento, o Rodrigo fará um enfoque, ou terá um enfoque mais centrado em questões de detalhe da pesquisa. Bom, uma das frentes destes projetos, nomeadamente do Employol, tem a ver com a necessidade de conhecer melhor, ou seja, conhecer por dentro a questão da precariedade e, claro está, da desproteção social que lhe está associada, seja a montante, ou seja, no emprego, seja a jusante no desemprego ou noutras eventualidades, para usar o termo da segurança social, como, por exemplo, a situação de doença. No fundo, o que procuramos fazer é valorizar a dimensão experiencial dos problemas, das dimensões mais subjetivas e relacionais, e, no fundo, o que analisamos são um conjunto de vulnerabilidades que têm rostos concretos. Vulnerabilidades, desde logo, socioeconómicas, mas também institucionais, e esta dimensão é muito importante, como veremos adiante, e ainda vulnerabilidades políticas e identitárias. Embora, enfim, não seja aqui o momento para teorizar sobre estes problemas, cabe, no entanto, partir aqui de uma ideia do Polanyi, que num outro contexto, ainda assim bem diferente do de hoje, alertava para a ferida mortal infligida pelas forças de mercado às instituições que regulam o mundo do trabalho. Em boa medida, a desproteção social tem na sua gênese precisamente essa ferida mortal na proteção social e na precariedade e no desemprego, que, aliás, são fenómenos que estão entrelaçados e que, de uma forma negativa, convergem para, por dentro, minar, de certo modo, a própria existência social. Um dos conceitos centrais que nós utilizamos nesta investigação empírica é o conceito de percurso no mercado de trabalho,
e que se liga diretamente com a questão da proteção social. É que não basta apenas analisar, desculpem, não basta, dizia eu, apenas analisar grandes agregados de dados, que de certa forma são abstratos. É fundamental também descrever percursos individuais concretos. Esses percursos são entendidos numa perspectiva muito simples como sequências de transições no mercado de trabalho ao longo do tempo. Tanto mais que esses percursos vão depois determinar níveis de proteção social, maiores ou menores, e muitas vezes fazer excluir dela. Daí a importância e a centralidade deste conceito de percurso no mercado de trabalho. Nesse sentido, do ponto de vista empírico, o que é que nós fizemos? Entrevistámos 53 trabalhadores vulneráveis e mapeámos o seu percurso ao longo do mercado de trabalho. Em paralelo, constituímos também um painel de acompanhamento regular de 14 casos, e destes 14 casos desenvolvemos de forma mais aprofundada 9 retratos sociológicos. É evidente que esta amostra de 53 trabalhadores não é estatisticamente representativa, mas de qualquer modo ela foi intencionalmente contrastada para dar conta da diversidade de situações. E, portanto, nesse sentido, inclui homens, mulheres, trabalhadores nacionais, imigrantes, mais velhos, mais novos, mais escolarizados, menos escolarizados, enfim, tudo isto para dar conta da tal diversidade de situações que estão espalhadas pelo país, embora estes 53 trabalhadores entrevistados estejam sobretudo concentrados na região centro e na região de Lisboa e Val do Tejo. Do ponto de vista dos setores económicos, também procuramos dar conta dessa diversidade, cobrindo setores ditos tradicionais, como a construção civil, as limpezas, a agricultura e áreas da indústria, mas também setores emergentes e em expansão, como setores ligados às plataformas digitais, ao turismo, ao alojamento, restauração, e também consideramos alguns setores ligados à cultura. A análise dos relatos das entrevistas possibilitou, desde logo, a construção de uma tipologia dos percursos laborais e dos problemas de desproteção social que eles estão diretamente associados. Para isso, observamos numa relação diacrónica o relacionamento que os trabalhadores mantêm com o mercado de trabalho desde que nele entraram, e relacionamos duas dimensões neste processo. Por um lado, a rotatividade entre empregos e, por outro, as modalidades contratuais. Relativamente a este primeiro eixo da rotatividade entre empregos, este eixo distribui os percursos de acordo com a frequência de mudanças no mercado de trabalho e vai desde a menor rotação à maior rotação. O eixo 2, o das modalidades contratuais, dispõe as modalidades de contrato segundo níveis de formalização que vão desde a maior formalidade contratual à informalidade total. Do cruzamento destas duas dimensões resultaram 4 grandes tipos de percurso com reflexo ao nível da proteção social. E podemos ver aqui, nesta tabela, quais são esses grandes tipos de percurso. São 4. O primeiro deles é o da continuidade enquadrada, já vamos ver mais em detalhe do que é que se trata. O segundo chamamos de rotatividade enquadrada, o terceiro chamamos de continuidade não enquadrada e o quarto chamamos de rotatividade não enquadrada, sendo que esta rotatividade não enquadrada constitui o grande tipo de percurso mais problemático, digamos assim. Dentro de cada um destes grandes percursos, depois temos algumas ramificações ou variantes. Começando pela continuidade enquadrada. A rotatividade enquadrada caracteriza-se, grosso modo, por alguma estabilidade profissional, seja ela contínua ou interrompida a certo momento,
onde existe pouca ou nenhuma rotação entre emprego, as condições contratuais são relativamente seguras e com proteção social associada. Corresponde, em geral, a atividades relativamente especializadas, apesar de insuficientemente remuneradas. A integração e progressão no mercado de trabalho permitem capacidade de planeamento e confiança no futuro. Este grande tipo agrupa 16 entrevistados, que são tendencialmente mais velhos, sendo que vários deles têm idades até acima dos 45 anos. Neste grande percurso temos duas variantes. Uma variante que é marcada por percursos de estabilidade contínua, isto é, trabalhadores que mantêm o mesmo emprego ou mudaram uma ou duas vezes ao longo do seu percurso no mercado de trabalho, e uma outra variante que é dos percursos marcados pela interrupção da estabilidade, isto é, trabalhadores que, com emprego estável, mas que o deixaram por razões distintas ao longo do seu percurso. E esta interrupção pode ser involuntária, por exemplo, quando existe um despedimento, como aconteceu no quadro da crise financeira anterior e acontece agora no quadro da crise pandémica, ou então a interrupção pode ser voluntária, como acontece no caso de alguns trabalhadores imigrantes que vieram trabalhar para Portugal e que no país de origem tinham um emprego relativamente estável, mas que ainda assim arriscaram emigrar para trabalhar em Portugal. O segundo grande tipo, que é o da rotatividade enquadrada, caracteriza-se basicamente pela instabilidade contratual, pela existência de uma rotação frequente entre empregos, incluindo alterações na condição ou no estatuto perante o trabalho, entre elas episódios de desemprego ou de inatividade, mudanças no regime em que é exercida a profissão, também é outra característica deste tipo. Corresponde, em geral, a empregos de baixa qualidade, trabalhos temporários, ocupações pouco qualificadas e mal remuneradas. A segurança no emprego é temporária, permitindo aceder a direitos sociais durante os períodos contratuais. A fragmentação torna a integração no mercado de trabalho intermitente e limitada, e a ausência de opções implica uma reduzida capacidade de planeamento e pouca confiança no futuro. Esta rotatividade enquadrada agrupa 34 entrevistados e constitui-se no maior grupo que foi investigado. Também aqui temos variantes, peço desculpa, e que são basicamente duas. Temos os percursos marcados pela rotação entre empregos, isto é, trabalhadores com transições frequentes, ou seja, 3 ou mais empregos nos percursos até aos 29 anos de idade, 5 ou mais nos percursos acima dos 30 anos. Esta rotação pode ocorrer dentro do mesmo setor de atividade profissional ou entre vários setores. E depois temos aqui uma outra variante, dentro da rotatividade enquadrada, que diz respeito aos percursos que são marcados pela alteração da condição perante o trabalho. Isto é, trata-se de trabalhadores que alteraram a sua condição ou o estatuto perante o trabalho. E aqui temos duas formas disso acontecer. Temos uma forma que é a alternância entre emprego, desemprego ou inatividade, e uma outra forma que é a transição muito frequente entre trabalho dependente e trabalho independente, ou seja, trabalhadores que adotam o estatuto de independente, criam o seu próprio emprego, o seu próprio negócio, mas que perante um insucesso desta lógica empreendedora para a qual eles avançaram, regressam à condição anterior de assalariamento. Depois temos o terceiro grande tipo, que é o da continuidade não enquadrada, que é aqui um registro, um tipo de percurso um bocadinho híbrido, já vamos ver porquê. Ele é caracterizado, em geral, pela frequência de trabalho por conta própria ou de prestação de serviços. Isto é, do que geralmente nós designamos por recibos verdes, sejam eles falsos ou verdadeiros, independentemente da profissão ou função, corresponde ao exercício de atividades sem vínculo de trabalho assalariado, subordinado, com um empregador. A inexistência de um contrato formal, ainda que ele possa ser factual, eleva o risco de dispensa sempre, que está sempre presente, e, além disso, limita o grau de proteção social a jusante. Os laços legais, neste caso, são muito fracos,
tornam a ideia de continuidade, como eu disse há pouco, algo artificial e fictício, porque a insegurança é permanente, a integração no mercado de trabalho é difícil e é incerta, e a falta de alternativas oferecidas restringe as perspectivas de um futuro melhor. Agrupa 18 entrevistados. Aqui há uma variação entre percursos que são marcados pela inconsistência do estatuto profissional, que se situam numa ponte entre o formal e o factual, e que não têm correspondência, muitas vezes, com a realidade factual vivida. Temos a situação dos falsos recibos verdes, mas também temos a situação dos verdadeiros trabalhadores independentes, ou seja, situações em que o estatuto socioprofissional é elevado, mas que ainda assim não garante uma independência, uma autonomia e uma estabilidade financeira. Finalmente, temos aqui o grupo, ou o tipo mais problemático, que é o da rotatividade não enquadrada. Caracteriza-se pela constante instabilidade profissional e grande rotação entre atividades, muitas vezes desenvolvidas sem enquadramento contratual ou vínculo a regime de segurança social. Corresponde, em geral, a trabalhos ocasionais e muito voláteis, pouco qualificados, mas exigentes do ponto de vista físico, muitas vezes. Por necessidade ou por opção, são frequentemente exercidos na informalidade e intercalados com períodos de inatividade. Nestes casos, sem laços legais, a insegurança é total no emprego, no desemprego e em outras eventualidades, como a doença ou a maternidade. A integração no mercado de trabalho é, neste caso, muito frágil, inviabiliza qualquer expectativa em relação ao futuro e gera riscos elevados entre trabalhadores que já de si estão vulneráveis. Aqui, este tipo agrupa 27 dos nossos entrevistados. E temos 3 variantes. Temos percursos marcados por ritmos muito acelerados de transições, percursos que são fortemente marcados pela informalidade, como vimos, e percursos marcados pela acumulação de múltiplas vulnerabilidades, que é, dentro desta problemática, a mais problemática de todas. Trata-se de trabalhadores que são atravessados por vulnerabilidades de natureza familiar, escolar, profissional. Quando falo aqui em vulnerabilidades profissionais, tem a ver com más práticas, abuso de empregadores, e que vão sendo acumuladas ao longo do tempo e que todas juntas colocam estes trabalhadores como que à deriva, podendo, em muitos casos, convergir para situações de elevado risco social. Para concluir, é evidente que todos estes percursos são tipos ideais no sentido weberiano do termo, não é? Ocorrem ao longo do tempo e, portanto, no interior de cada percurso há sempre transições e as fronteiras entre eles nem sempre são claras e evidentes, havendo muitas vezes até interseções entre eles. No entanto, o que importa aqui reter são sobretudo as dinâmicas temporais dominantes que apontam no sentido de um plano inclinado e revelam muito claramente as vulnerabilidades e o problema da desproteção dos trabalhadores. É como se os percursos deslizassem numa rampa escorregadia, onde a descida se torna mais acelerada em momentos de crise como a atual ou como foi a anterior. Funcionam claramente como aceleradoras dos problemas. No momento presente, a resposta emergencial que tem sido dada à crise, em termos de políticas de emprego e de proteção, remete para a questão de saber se estamos em presença de mecanismos conjunturais ou se ficarão para o futuro, se tornarão, digamos, estruturais alguns deles. Isto levanta a questão da pressão sobre o sistema financeiro da segurança social e do eventual desequilíbrio no modelo de proteção que temos. E remete também para um debate em torno das fontes de financiamento, que já aqui se falou durante esta tarde, e ainda sobre a questão muitas vezes instrumentalizada das condicionalidades, que tendem, curiosamente, a ser menores ou simplesmente inexistentes no caso das empresas, quando comparado com os indivíduos. E, portanto, esta discussão remete também para esta discussão, às vezes armadilhada, da condição de recursos que são aplicados aos cidadãos e às famílias. E, para já, passava a palavra ao Rodrigo, que agora aprofundará algumas das questões. Rodrigo. Gostaria de agradecer o convite também ao professor Castro Caldas e à Clara,
e avisar logo de antemão que não vou me estender muito devido ao tempo para o debate. Dando continuidade ao que o Jorge já iniciou, todo o nosso trabalho, nossa investigação, ela se enquadra na ideia de que, já anunciada nos trabalhos do professor Renato do Carmo, de que há cada vez mais um aprofundamento de um mal-estar social que impacta os indivíduos, especialmente os trabalhadores precários, tanto no âmbito das condições socioeconômicas, como também no âmbito da existência social desses indivíduos, né? E na nossa investigação, é interessante que temos visto que esse impacto, a maneira como isso tem impactado os trabalhadores precários e em seus percursos, elas são de maneira muito diferenciadas. Por exemplo, quando o Jorge chama atenção para 4 tipos de percursos como tipos ideais, construídos a partir da nossa análise, ele quer dizer que a precariedade ela pode ser vivida diferencialmente em função da maneira como esses percursos são configurados, né? Isso tem impacto não só a nível da sensação de insegurança no mercado de trabalho, mas também a nível do modo como esses indivíduos percebem a si próprios no mundo social, né? Por isso que a percepção de si diante da precariedade e da pobreza varia entre os trabalhadores entrevistados, alguns deles, muitas vezes, percebendo de maneira comum, percebendo-se de maneira incomum como trabalhadores precários e trabalhadores pobres, muitas vezes também havendo uma certa dissonância, não se percebendo como precário, apesar da gente, na nossa pesquisa, identificar a precariedade na sua experiência no mercado de trabalho, ou mesmo percebendo-se como pobre e não como trabalhador precário. Mas a maneira como ele percebe a si próprio, ou seja, o impacto dessa experiência em sua identidade, implica perceber que significado tem para ele essa noção de precariedade e a noção de proteção social e também de desproteção social, né? Considerando que o percurso ele acumula experiências vividas ao longo do tempo, em nossa análise nós podemos perceber como que se relaciona essas experiências vividas com as percepções do mundo social que esses indivíduos expressam. Bem, nesse caso aqui, por exemplo, a maneira como E5, uma mulher que foi entrevistada ao longo antes da pandemia Covid-19, de 47 anos e brasileira, que trabalha cá em Portugal no setor das limpezas e que durante 30 anos, em seu país de origem, no caso o Brasil, atuou em atividades qualificadas relacionadas à saúde. Ela tem ensino superior em ciências farmacêuticas e no exercício dessa profissão contribuiu para a segurança social do Brasil durante 30 anos. Desde 2018 vive cá em Portugal e no país sempre trabalhou como trabalhadora independente a recibos verdes em condição precária no mercado de trabalho. Perguntado, por exemplo, como ela percebe a si própria no mercado de trabalho, ela é um dos casos que, considerando que ela tem um percurso marcado por uma continuidade enquadrada, que dura 30 anos, e uma rotatividade não enquadrada como trabalhadora precária em Portugal, ela já toma como parâmetro essas experiências anteriores e se percebe tanto como precária quanto como pobre. Precária por quê? Porque ela identifica essa precariedade na questão de não ter aqui um contrato e também na questão de não ter certeza de quanto vai vir a receber a cada mês trabalhado. E como pobre, embora não paupérrima, porque ela já tem como parâmetro a condição que ela tinha anterior, mas ela percebe, nesse momento aqui cá em Portugal, que consegue ter acesso a uma moradia, embora seja uma moradia boa, mas com limitações constantes, porque ela não vivia essa limitação anterior no Brasil. No caso, por exemplo, de E16, que é uma mulher portuguesa que tem 46 anos e que iniciou seu percurso laboral como operária fabril, ao longo da vida foi repositora num supermercado e desde 1996 inseriu-se no ramo das limpezas. Anualmente, hoje em dia, ela é subcontratada por empresas que prestam serviço numa universidade. Em paralelo desse trabalho, ela realiza limpezas em cafés e restaurantes. O seu percurso se enquadra nesse sentido como rotativo, seja de maneira enquadrada, seja não enquadrada, o que implica reflexos mais fragmentados na maneira como ela se percebe e como ela também faz uma leitura do mercado de trabalho em Portugal. Ela se considera precária e diz que antes de entrar nesta empresa, sabia que estava segura. E ela chama atenção para o fato de que
essa rotatividade entre empresas que anualmente passam a contratar ela deixa ela insegura em relação à sua segurança social. E ainda tem receio de, sofrendo algum tipo de acidente no local de trabalho, muitas vezes ela não tem consistência nas informações que recebe para ter a certeza se ela está abrangida ou não pelo sistema de segurança social. Por outro lado, ela não se considera pobre, né? Ela diz que pobre para ela é uma pessoa que vive numa situação de mendicância. Então, para a noção de pobreza que informa a maneira como ela lê a sua própria identidade, já é um extremo de uma condição já de pobreza na sociedade portuguesa. Além disso, esses percursos eles implicam também numa percepção do mercado de trabalho para além a nível das identidades. Esses indivíduos, muitas vezes, que são interpretados sociologicamente como sujeitos que vivem sua vida numa lógica imediatista, sem refletir necessariamente de maneira crítica sobre o mundo social, na verdade, nos nossos relatos, eles muitas vezes conseguem conectar seus percursos com dimensões estruturais que perpassam todos eles. Muitas vezes, pensando nas dimensões de crise que marcaram seus percursos, eles percebem situações críticas que viveram com a crise no período de 2008, né, com o período da Troika, mas também, mais recentemente, com o período agora da Covid-19. Né? E10, por exemplo, que é um operador de call center de 32 anos, cujo percurso variou entre uma continuidade enquadrada, ou seja, um período enquadrado no mercado de trabalho, e depois também como um período marcado por uma rotatividade. Né? No momento da entrevista, que ele era operador de call center, ele já sentia ali um período já de alguma continuidade voltando, mas ainda não era garantido no seu discurso essa estabilidade. Ele, por exemplo, percebe o mercado de trabalho como algo que tende a piorar e que piorou muito, lá está, com o período da Troika. Para ele é evidente hoje em dia que pelo menos a nível da percepção da profundidade da mudança social, que estava a ser operada no período da Troika, no futuro esse mercado de trabalho tende a se tornar cada vez mais frágil. Eu vou passar essas situações devido ao tempo para falar mais diretamente da questão do valor atribuído à segurança social, né? Porque o modo como esses indivíduos experienciam o mercado de trabalho cá em Portugal faz com que eles tenham uma noção da importância da segurança social, que tende a legitimar a função social do sistema de proteção. Muitos deles passaram por longos períodos do seu percurso distante desse sistema de proteção social, mas nem por isso eles desvalorizam a existência desse sistema. Ao contrário, muitos deles expressam uma expectativa de serem abrangidos, embora muitas vezes eles expressem esse desejo ou essa expectativa de maneira ainda muito frágil, por justamente nunca terem tido a oportunidade de viver um período longo de seus percursos como uma continuidade enquadrada, tal como nós passamos a chamar. O que é interessante aqui é que também há uma variação em função da maneira como o seu percurso é configurado, né? Um exemplo, o caso de E10, que ela viveu um período longo de continuidade enquadrada, mas também passou a viver um período de rotatividade não enquadrada, ou seja, um período de continuidade enquadrada, não enquadrada, que esse período de continuidade não enquadrada já marca nela uma expectativa de regressar à condição de segurança no emprego, embora sejam sempre empregos que possam ser classificados como de baixa remuneração. Ela considera que a segurança social é algo fundamental e entende que a contribuição para a segurança social é uma garantia que se tem para que a sociedade continue a funcionar, de que o Estado social se mantém. E diz também de que as pessoas, eventualmente, podem ter uma reforma, né, e que depende muito dessa contribuição, desse laço de solidariedade que ela considera muito importante. Já é 15, homem que tem 37 anos, português, que na ocasião da entrevista estava desempregado, cujo percurso variou entre uma continuidade enquadrada e o caso mais extremo de fragilização, que seria uma rotatividade não enquadrada, ele já tem ali uma percepção que faz uma ponderação. Ele diz que optou por contribuir para a segurança social desde que soube que teria direito a um seguro social voluntário,
e que considera que devia ser feito contribuições para justamente se sentir parte e ser abrangido pelo Estado, né? em sua vida, a nível de proteção social. Mas também ele diz que é preciso ter a obrigação de fiscalizar esse sistema e de como é que ele como ele funciona, né? Para saber se suas contribuições esses recursos têm um retorno para a sociedade. E ele pondera, porque embora ele tenha a nacionalidade portuguesa, ele vem de uma família de origem da Guatemala, e diz que, se espelhando nos pais, ele pensa que não deseja viver uma condição idosa sem estar abrangido, por exemplo, por uma reforma, e que para ele uma reforma é um sonho, porque os pais dele não gozam dessa condição, e são pais de origem, e ele continua a contribuir para o sustento dos pais na vida idosa deles, né? E ele, porque justamente eles não são abrangidos por um sistema que lhe garantia uma reforma. Além disso, para concluir, esse último caso de E32, que é um homem de 42 anos e vigilante, chama a atenção o fato de que, para ele, é preferível contribuir, né, ter uma atitude mais responsável com a segurança social, mas não importa que valor venha a receber, mas é sempre importante contar com a reforma. Ele não sabe o que reserva agora no período pós-Covid para ele, né? Ele vinha num período justamente de insegurança no trabalho, embora ele estivesse empregado, e diz que tem receio das mudanças que possam vir a ocorrer na sua condição de trabalho, né? Justamente porque, diante do período da Covid-19, uma grande parte dos nossos entrevistados expressaram o receio diante do futuro. Eles percebem a importância da segurança social a nível de abrangência, mas eles têm receio em função do futuro no mercado de trabalho, alguns deles, inclusive, já considerando a necessidade de, talvez, se especializar ou de adquirir conhecimento para poder lidar com novas tecnologias, justamente porque alguns foram colocados em condição de teletrabalho, no caso dos operadores de call center, e outros passaram a ter que lidar com o fato de que as respostas que eram dadas no período atual não os atendiam diretamente, e alguns passaram da condição de trabalhadores a desempregados, justamente porque os contratos eram contratos que se renovavam de maneira contínua, e ao chegar ao final desse contrato no período pandêmico, a sua dispensa não se caracterizou como despedimento, mas sim como não renovação. E aí eles já expressavam uma certa angústia em relação a um período crítico atual, porque não tinham nenhuma perspectiva de conseguir ou um trabalho novo ou de regressar para o trabalho anterior, né? Então, a gente percebia o quão frágil essa dimensão desse mal-estar social vinha trazendo e vem sendo aprofundada a partir do ponto de vista desses trabalhadores precários. Eu vou ficar por aqui porque a gente já tomou bastante tempo. Muito obrigado, Jorge e Rodrigo. Não foi intencional, mas não há dúvida que terminarmos em discurso direto é provavelmente a melhor forma de terminar uma tarde de trabalho como esta. Eu não sei se temos inscrições no bate-papo. Talvez a Joana me possa ajudar a esse respeito. Não, de momento não houve ninguém que se inscrevesse. Não sei se alguém se quer inscrever, entretanto. É isso, talvez, eu sei que a hora está adiantada, mas mesmo assim, havendo uma ou duas questões, arranjamos tempo. Mas não é o caso, aparentemente, não é? E, portanto, não sendo o caso, a mim resta-me, em nome dos organizadores, não é? Agradecer a generosidade de todos os que apresentaram as suas reflexões e o seu trabalho ao longo desta tarde. Agradecer a todos os que se juntaram a nós, não é? Para participar nesta tarde de trabalho. Bom, e prometer que vamos reincidir, isto é, que quer o projeto de artigo 63 por si só, quer o Colabora, voltarão aqui
Infelizmente é este espaço virtual e não há outro onde seja possível interagirmos de uma forma um pouco mais humana e mais propiciadora da reflexão criativa. Mas para já estamos com os meios que estamos reduzidos a estes meios e não hesitaremos a recorrer a eles. Muito obrigado a todos e muito boa noite, na realidade, e até à próxima.